O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu tempo? No seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi assim o inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixais crescer um e o outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, arrancai-o em feixes, para ser queimado. Recolhi também o trigo no seu celeiro. Jesus contou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja o menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas, torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. 16º domingo do tempo comum. A semana passada vimos Jesus contar uma série de parábolas e explicando essas parábolas. Mateus vai colocar uma a uma e nós vamos meditar essas parábolas durante os domingos. A semana passada era o semeador que saiu a semear. É o próprio Jesus, com alguns terrenos. E esses terrenos simbolizam as nossas almas, os nossos corações. À beira do caminho, na estrada, também
no espinho, as pedras e um coração que consegue germinar a semente. Um coração que deseja ardentemente que o Senhor possa cair a terra boa e produzir frutos 100 por 1. Na liturgia de hoje, a parábola é uma continuação. Então tem um semeador que sai a semear e joga a semente. O semeador é Jesus. Ele é um bom semeador, ele joga em qualquer terreno, porque ele quer a salvação do ser humano. Ele deseja salvar o ser humano. Ele quer que o ser humano volte a amá-lo diante da consequência do pecado que houve um rompimento. Então ele deseja que a criatura se salve. Ele não quer condenação, ele quer que se salve todos. Ele lança a semente, só que essa semente não é nos corações, a semente é no mundo. Ele joga essa semente. E a semente cai em terra boa, produz fruto. Mas essa terra boa também tem o joio, simbolizado pelo mal. Não é só simbolismo, é o mal. E ele coloca no terreno a noite. A noite é o lugar, é o campo de Satanás. À noite ele joga a semente. Por que Jesus vai dizer exatamente isso? No tempo de Jesus, como hoje, tem plantações de trigais. Só que um invejoso, um maldoso, olha a plantação de trigo do vizinho, então ele vai à noite, coloca o joio, que é o mal, semeia junto ao trigo. Para que a plantação fosse danificada. O trigo, ele é bom, mas o joio é mau. Se foi triturado, ou se comer, causa náusea, causa um mal-estar no coração e no corpo da pessoa. Ingerido em grande quantidade, pode provocar a morte. Nosso Senhor compara isso a Satanás. Satanás, ele não pode criar nada. Ele não pode fazer do nada algo. Então ele imita aquilo que é verdade. A planta, ele coloca à noite perto do trigo, e o trigo vai se entrelaçando ao joio, que um agricultor não consegue distinguir um do outro. É impossível distinguir. Com isso, só na hora da colheita. Por isso que nosso Senhor vai dizer, na hora da colheita. Com isso, cresce os dois. Na hora da colheita, o trigo que cresce e dá os seus frutos, ele sobe com o fruto. O joio desce. É difícil de identificar. Só na hora da colheita que é possível identificar o que é bom, o que é ruim, o que é mal e o que é bom. Com isso, Satanás percebe essas coisas e ele percebe dentro de nós aonde tem uma coisa boa, ele vai lá e planta a semente do mal. Por exemplo, você sonhou, trabalhou, um emprego, um trabalho que você sempre quis. Lá vai ter alguém que vai te massacrar o tempo inteiro, puxar o seu tapete. Na igreja, do mesmo modo, enquanto você estava no mundo, ninguém ia te perturbar. Bastou você tomar a opção ao Evangelho e as coisas de Deus, lá vem a provação.
Quero dar um exemplo simples desse entrelace do mal e do bem. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila. Ela fez um bem, a reformulação do Carmelo. E isso é bom. Mas o joio da Revolução Protestante fez o contrário. Aquele espírito bom de reformar, tirar o que não é bom e ficar o que é... Aliás, tirar o que é ruim e ficar o que é bom, eles fizeram a revolução. Tirou os sacramentos, tirou a igreja, tirou o sacerdote e ficou somente um simbolismo daquilo que foi Jesus. Reforma é boa? É. É verdade? É. Mas Satanás, ele pega aquilo que é verdade e muda achando que é verdade. E você acha que é, mas não é. Porque ele é o pai da mentira. Tem verdade, mas ele acha que é. Então Calvino, lá em Genebra, o que ele faz com a Revolução Protestante? Ele cria uma religião puritana, fria, racional, totalitária, em que aqueles membros daquela igreja são salvos e só eles, o resto não. Apagando a história, apagando a cruz e a nossa igreja, que nasceu na cruz com os discípulos. Não foi em 1500 que surgiu o Calvino, em que ele fez uma igreja achando que é a verdade. E engana-se muitos com as heresias. Os santos padres da igreja vai dizer que o joio são as mentiras, as heresias e a falsidade. Com isso, se tem uma sociedade totalitária, exclusivista. Outro exemplo para você entender. Família. As famílias se amam. Isso é bom. O casamento é bom. Mas eu vou pegar essa verdade que é boa, eu vou mudar. Olha, casa-se sim, mas não precisa casar na igreja. Casa-se lá no civil, com as bênçãos do Estado e com as bênçãos na união natural. Não precisa casar-se na igreja. Nossa Senhora, Virgem Imaculada, espiritualmente e fisicamente. Aí o joio vai dizer assim, não, ela é virgem espiritualmente, mas fisicamente ela não pode ser. Tem uma verdade, mas distorceu a verdade. Ou, por exemplo, aquele povo que hoje fica nas mídias sociais defendendo um ao outro. Quando alguém diz algo ao contrário de suas ideologias, são cancelados, são tirados, são perseguidos. Aqueles que falam de liberdade são aqueles que tiram mais a liberdade dos outros. Aqueles que falam que está te defendendo por várias causas sociais são aqueles que menos te defendem, porque são interesses não coletivos, interesses individuais de uma ou um grupo majoritário menor, pequeno. Amados, a verdade é uma só. E uma mentira contada muitas vezes, por muito tempo, ela se torna em uma verdade. Não se esqueça, a verdade sempre prevalece.
Um dia ela chega. A sociedade mundial está enlouquecida, porque aquilo que é bom não presta. Agora, o mal é bom. Prevalece. Termina a homilia dizendo: por que nosso Senhor não extermina logo o joio? Que ele tem olhos clínicos e sabe. Porque os bons ainda precisam se converter. Os bons estão demorando a se converter. Enquanto os bons demoram, o mal vai crescendo. Não estamos mais numa sociedade cristã temente a Deus. Estamos numa sociedade laica, depois o laicismo ateia, agora é ateia materialista luciferiano, do qual se respeitam todas as religiões, mas Cristo não pode. Não pode na escola, não pode ir em lugar algum. Não pode dizer, na Câmara Municipal não se pode dizer, nem tocar o nome de Deus. Nos palácios, porque o joio cresce. O joio cresce por causa da nossa covardia. O joio cresce porque o silêncio dos bons são os gritos dos maus. O joio cresce porque eu não me converto, eu não mudo ainda. Eu estou aqui, estou no mundo e acho tudo bonito, paz e amor. Todo mundo é bom, todo mundo se salva. Aliás, Deus é amor e misericórdia mesmo. Alguns membros da igreja dizem que o inferno está vazio, que Jesus é misericórdia mesmo. Outros dizem que o céu vai todo mundo. Ateus, gnósticos, bruxos, feiticeiros. Aliás, Deus é amor e misericórdia, vai salvar a todos. Um céu ecumênico, mas o céu é católico. E a verdade é uma só. Olha o texto bíblico. Deixai crescer um ao lado até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, arrancai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no seu celeiro. Onde tem fogo e ranger de dente, os maus permanecem. No seu celeiro, o céu. Os justos, os tementes, aqueles dos quais são contra um sistema inteiro, e aqueles dos quais são contradição neste mundo, de família, de cristão, de trabalhador e de fé. O mal pode crescer, mas ele não impera, porque Jesus é vencedor. Ele venceu o mal e a morte. Ele reina. Cristo vintes, Cristo regnans, Cristo imperat. Creio em Deus Pai,